Só pôr o título aqui. Deixa eu só ver, fixar comentário. E aí, grande Ney? Partiu o portal. Esses nerds que vem aí, viu? Bem-vindos, pessoal que vai entrando na live, sejam bem-vindos. Hoje vai ser uma live solo. Eu acredito que vai ser um pouco mais curta até, porque os assuntos aí ficaram um pouco mais restritos essa semana, até em razão do feriado de ontem, né? Então não teve muita movimentação no cenário. Mas a gente vai conversando, eu vou apresentando algumas informações aí que eu coletei. Mas sempre reforçando, o pessoal não está me ouvindo? Só confirma para mim aí, porque eu acho que está saindo som, não mexi em nada aqui. Se alguém puder me mandar aí um ok no chat. Ah, então o Ney, é contigo o problema aí, é no teu celular. Tenta dar uma olhada. Boa noite, Sinara. Seja bem-vinda, maratonista. A Sinara, o Ricardo aí também. Tenta ver lá, Ney. Pessoal, sejam bem-vindos. Eu acredito que hoje o papo vai ser um pouquinho mais rápido. Para a live aí dos Desimpedidos, né? Que o pessoal que tá solteiro disponível ou tá livre dessa noite aí de Dia dos Namorados. Sejam bem-vindos para a live, para a quarta edição então do Radar LGPD. Só para quem não conhece ainda, só para entender um pouquinho do contexto aí dessas lives que eu tenho procurado fazer nas sextas-feiras, né? Para ver, até para ter um pouco mais de conteúdo também, para ver o que realmente aconteceu na semana. Semana passada que eu fiz excepcionalmente, acho que foi na terça, que eu fiz junto com a Evelise, mas normalmente essas eu vou tentar procurar sempre fazer na sexta-feira, nesse horário mais ou menos, para reunir todas as informações aí da semana mais úteis, né, sobre a questão da LGPD aí, ou assuntos relacionados a ela, ou seja fora do Brasil também, né, que a gente tem bastante questões aí relacionadas ao GDPR. Mas mesmo assim, convido vocês aí a interagir comigo aí, principalmente hoje que eu estou sozinho, então é mais tranquilo para bater esse papo com vocês. E aí, na medida que vai surgindo as ideias, a gente vai trocando esse papo e vai tornando a live um pouco mais interativa nesse aspecto. Bom, feita essa introdução aí inicial, né, do que é esse radar que eu procuro fazer, que é justamente reunir essas informações para quem não acompanha tanto também, né, e que é um tema eu pareço até um papagaio, né, falando com relação à LGPD, porque todo santo dia o pessoal que me acompanha aí já sabe que a gente fala sobre isso, bate em cima dessa tecla porque realmente é importante. E só para vocês terem uma noção da importância disso, e a gente brinca até na questão de que não é só empresas que têm que estar preocupadas com essa questão de proteção de dados, né? Porque o detalhe, a multa em si, ou infrações ali, a penalidades, que vai desde multa, advertência ou suspensões ali de atividades de tratamento de dados, né? Não é o objetivo principal da norma. A norma não quer penalizar. Na verdade, a penalização lá é a última alternativa, em caso da empresa ou da pessoa física, né, que também é aplicável, eventualmente descumprir essa legislação. Então, quando a gente fala e bate em cima dessa tecla, é justamente pela importância que ela tem. E ela vai afetar bastante aí a vida das pessoas, porque o escopo dela é muito grande. Então, por isso que a gente bate a tecla e vocês vão enjoar aí de ouvir eu falar sobre o tema e tudo mais. Pessoal que está chegando na live aí, sejam bem-vindas, Laudiene, doutora, né, Laudiene, colega de imersão online aí da The Bridge. Uh, Leonardo, bem-vindo. Luiz, colega de maratona aí do professor Matheus, né? Seja bem-vindo. Fábio, colega advogado de Santa Catarina, seja bem-vindo à live. É, então, voltando aí ao tópico, então na questão da importância, né, de que a gente fala que na verdade não vai ser só as empresas que vão ter que estar
observando essa legislação, mas também qualquer pessoa que faça tratamento. E só para exemplificar essa questão de que as pessoas físicas, né, a terminologia correta seria pessoas naturais, mas a gente usa no dia a dia a questão da pessoa física, ela também vai estar sujeita em determinadas situações, que, por exemplo, um profissional liberal, advogado, dentista, médico, então esses profissionais que lidam com dados de clientes, e elas vão ter que estar se adequando aí a essa legislação. E um caso que eu estava verificando hoje, que eu até vou fazer uma postagem, eu vou ver se eu faço hoje ou amanhã, eu estou terminando ela até de montar a postagem aqui no Instagram, é de que eu estava vendo que a autoridade espanhola, por exemplo, de proteção da Espanha, né, a AEPD, ela multou um advogado. Então, o motivo da multa até foi bem, vamos dizer assim, engraçado, né? Embora não seja engraçado levar uma multa, né? Ele foi multado em 2.000 euros, né? Porque pelo simples fato dele ter reutilizado o documento, tá? De que no verso desse documento existia dados pessoais de um outro cliente dele. Então, quando ele utilizou isso, é, o, outras pessoas tiveram acesso àquelas informações e que não poderiam ter tido acesso. Ou seja, então acabou caracterizando uma infração aí de acesso indevido, né, dos dados dos clientes desse advogado, e ele acabou sendo multado então em 2.000 euros aí, só para vocês entenderem que na verdade as pessoas físicas aí, ou os trabalhadores autônomos, né, também vão estar suscetíveis aí a observar essa legislação. E a gente fala de questão de penalidades, mas o objetivo maior não é esse não, tá? Então a gente usa isso porque as pessoas, infelizmente, elas aprendem muito pela dor, né? Mas a intenção da norma é justamente dar maior liberdade para as pessoas terem um controle dos dados dela e fazerem o que bem entender, né? Permanecerem como proprietários dos seus dados, né? Que não é o que acontece até hoje. Hoje a gente faz um cadastro em algum determinado site, de repente tu recebe uma enxurrada de e-mail marketing de empresas que tu nunca teve em qualquer relacionamento. Então isso é uma das coisas que, em tese, daqui para frente, ou assim que a norma entrar em vigor, né, que a gente vai falar daqui a pouquinho, são situações que em tese não poderiam mais ocorrer. E caso ocorra, os titulares aí vão poder exercer seus direitos de exigir aí algumas observâncias, observância da norma, que no nosso caso aqui é a LGPD, né? Então quando vocês verem falar por aí LGPD, né, seria a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Então, que é a nossa lei nacional aqui relacionada a esse tema de proteção de dados pessoais. Bom, nessa semana até foi uma semana um pouco tranquila, assim, de certo modo, né? Não teve tantas ocorrências aí. A principal delas se limitou ali à questão da vigência, né? De que tinha um PL, o PL 1179, né? Que estava pendente para ser sancionado pelo presidente da República, e acabou saindo então a sanção, né? Ele sancionou essa norma aí, saiu no Diário Oficial hoje, mas antes de entrar nela eu vou deixar ela para o final para encerrar aí a live com relação a só esse tema. Mas antes disso eu vou apresentar algumas outras informações aí que estão rolando de notícias no cenário aí, tanto nacional quanto internacional. Uma das situações que ocorreu essa semana, não sei se talvez vocês tenham visto alguma notícia com relação a isso, e só vem demonstrar aí a importância da gente ter começar a construir essa cultura, né, voltada à proteção de dados e segurança da informação também. Foi o caso envolvendo a Honda, né, a famosa montadora e a Honda, e também a Natura. As duas empresas elas tiveram a sua produção ali interrompida por um bom período de tempo ali, porque os sistemas deles de segurança da informação foram invadidos. Então a Honda até comentou num comunicado feito à imprensa de que tinha feito a suspensão de toda a produção global dela. Eu não lembro se foi global, todos os países, mas foi bastante localidades atingidas, aí o Brasil inclusive, né?
e que eles suspenderam a produção aí das suas fábricas, né, dos seus parques fabris aí, por causa da questão de segurança, porque eles não sabiam ainda com certeza se a produção, a qualidade dos produtos que eles poderiam estar na linha de produção deles não teria sido afetado. Então eles suspenderam toda a produção de veículos até verificar de fato o que tinha acontecido e então a partir disso fazer a liberação aí para voltar ou reestabelecer a produção industrial e nos seus parques industriais aqui no Brasil, inclusive. Teve no Brasil, na Índia, nos Estados Unidos, se eu não me engano, agora eu não lembro todos os países, mas eu lembro que o Brasil estava incluso, então por isso que eu acabei trazendo essa situação aqui para compartilhar com vocês. Outra situação que aconteceu também, que eu acompanhei alguns podcasts por aí, e até no final eu vou compartilhar alguns para quem queira até se manter um pouco mais atualizado também sobre não só a proteção de dados, mas outros temas relacionados à segurança da informação ou temas correlatos aí. É um caso de uma ação coletiva que está acontecendo lá nos Estados Unidos contra o Google. Então a gigante aí da tecnologia, né, está sendo processada. É isso aí, Luiz. Índia, Estados Unidos, Turquia e Brasil. Exatamente. Se eu não me engano, tinha até outros países, mas esses outros países acabaram retornando a produção antes, inclusive. Mas eu lembro que eram esses aí mesmo, os quatro que eles destacavam e que o Brasil estaria inserido aí nesses países que tiveram atingida aí a produção em razão desse ataque. O pessoal até comentava que poderia ser um ransomware no caso, né? Mas não tinha nada mais específico, assim, não teve informações mais detalhadas do que foi o ataque. Mas o importante da notícia, na verdade, foi justamente de que as empresas ainda elas não levam, isso que a gente está falando numa empresa multinacional, né, uma Honda. Então a gente vê que mesmo essas empresas gigantes que em tese investem muita em cima dessa questão de proteção de dados e segurança da informação, principalmente, que eu acho que na caso da Honda foi mais na parte de segurança mesmo, né, cibernética, ainda estão sujeitas a esses ataques. Então, quem dirá empresas que sequer sabem o que é uma proteção de dados ou o que é uma segurança da informação, ou não tem uma política interna de segurança da informação, né? Então, a gente vê que ainda tem muito caminho a ser trilhado aí pela frente, né? Então, até o pessoal comentava de que nessas horas, quando as empresas sentem no bolso, né, o prejuízo, que elas vão talvez dar mais valor a essa área tão desprestigiada, né, infelizmente, e a gente espera, tem trabalhado para que isso se torne um pouco mais esteja mais presente aí na consciência das pessoas, né? Mas então, voltando à questão do Google, o Google então ele está sofrendo essa ação coletiva lá nos Estados Unidos, né? Que envolve ali o valor da ação gira em torno de 5 bilhões, né? Bilhões de dólares. E resumidamente ele atinge a questão, ele está se discutindo ali a questão de que o modo anônimo, aquele modo que a gente pode selecionar no Google Chrome, né? Que é aquele ícone, aquela bolinha preta com um óculos, né? Eu acho que todo mundo já deve ter visto, ou se não viu, pode dar uma verificada aí. Que seria o modo anônimo, que em tese as pessoas, quando a gente fala modo anônimo, que seria tu utilizar e não ser rastreado, né? Mas na verdade está se discutindo isso porque esse modo anônimo não seria tão anônimo assim. Que mesmo nesse modo o Google ainda conseguiria coletar algumas informações dos usuários e essa questão desse uso estaria sendo discutido nessa ação coletiva lá nos Estados Unidos. Aqui vem um detalhe bem complicado, né? Essas questões das grandes, das big techs aí, né? Que é Google, Facebook, Twitter, essas empresas bem gigantes aí da tecnologia. É complicada essa questão de controle, né? Porque até eu fiz a minha última coluna que eu fiz no portal aqui da região, eu falei justamente sobre essa questão, né? De que será que a gente é monitorado ou não pelos nossos dispositivos móveis aí?
Porque sempre tem aquela discussão, provavelmente quem está aí acompanhando já deve ter passado por essa situação de estar conversando com alguém sobre um determinado assunto e de repente tu abrir o teu Instagram ou o Google, quem tem Android é o Google mesmo, o aplicativo deles, né, que tu pode entrar dentro lá e fazer pesquisas ou tu receber os cards lá de algumas coisas que tu pré-define e de repente surgir alguma coisa relacionada àquele tema que tu estava conversando com alguém agora instantes atrás, sabe? Então eu já passei por isso mas na verdade o que se tem até foi uma coisa que eu coloquei nessa coluna de que oficialmente mesmo a gente sabe que eles coletam os dados de quando a gente utiliza a inteligência artificial, né, quando a gente ativa o OK Google, né, para ter o auxílio lá do assistente virtual do Google. E, mas na verdade a gente sabe que na política lá ele prevê que eles podem armazenar esses dados de voz que tu faça, então os comandos que tu der eles ficam armazenados, tu pode ir lá deletar nas opções lá da tua conta, mas ninguém sabe se de fato é só isso que eles ouvem, né? Porque quantas vezes a gente não vê os celulares sendo ativados sem tu ter falado a palavra, aquela propriamente dita, né, de cada dispositivo. Então, 100%, eu sinceramente, se me pedirem hoje, tu diz 100% que eles não têm teus dados ou o que tem, não tem como ter certeza, 100%. E eu não colocaria minha mão no fogo por essas empresas, porque o caso da Cambridge, né, Analytica, tá aí para provar. Inclusive, quem não assistiu o documentário da Netflix, né, Privacidade Hackeada, se eu não me engano o nome, muito bom, indico, super indico na verdade, porque vai te dar uma visão bem diferente aí de redes sociais. Tu vai ver que infelizmente a gente está sendo monitorado ou perfilado, né, 24 horas por dia. Então é complicado esse modo anônimo, eu nunca confiei nele também, então mas só para trazer então a informação de que existe essa discussão aí nos Estados Unidos com relação a esse dito modo anônimo, que não é tão anônimo assim, né? Então fica o destaque. Um outro detalhe que também causou bastante discussão nessa semana diz respeito a algumas daquele site do The Intercept Brasil, né? Que o fundador deles é justamente um dos caras que denunciou aquele caso do como é que é o nome, o Edward Snowden, né? Daquele famoso caso da vigilância dos Estados Unidos, da SNA lá e tudo. É SNA, né? Ou NSA? Enfim, da agência lá de espionagem dos Estados Unidos. Agora me deu um branco na sigla da agência, mas então nesse portal saiu uma notícia nesses dias, agora não lembro exatamente o dia que foi, mas saiu relacionado à questão de que a ABIN, né, a agência de inteligência daqui do Brasil, né, teria requisitado para a Serpro, que é a empresa que gerencia todo o processamento de dados do governo federal, dados de mais de 76 milhões de cidadãos aí que possuem CNH. E dentre esses dados aí que teriam sido solicitados, estaria nome, endereço, filiação, telefone, dados dos veículos que esses motoristas têm e até foto dos condutores. E aí está se discutindo a questão da legalidade dessa requisição, porque na verdade seriam dados que não estariam dentro das funções da ABIN, né? E aí está nessa discussão. A ABIN não se manifestou publicamente com relação a isso, e a Serpro só se limitou a dizer de que, olha, a gente não comenta casos de contratos celebrados e caso vocês queiram mais informações, solicitem diretamente a ABIN, que é o nosso, vamos dizer assim, cliente, né? Então ficou nessa questão aí. Provavelmente vão remexer mais coisas aí, então fica o toque aí para ficarem atentos com relação a isso, porque pode surgir mais alguma informação relacionada a isso. E aqui vale um destaque, né? Porque todos esses dados que supostamente estão sendo
compartilhados aí pela Serpro com a ABIN são dados pessoais. Então, mais uma vez, a importância da gente ter a nossa LGPD, né, para estar regulamentando esses detalhes aí com relação a dados pessoais. Então, a gente bate em cima dessa tecla aí, praticamente afundando ela já, mas por causa da importância dela mesmo, porque tudo que a gente faz hoje em dia na vida praticamente envolve de alguma forma, seja direta ou indiretamente, dados pessoais. E querendo ou não, os dados são nossos e a gente tem o direito de controlar de como eles vão ser utilizados ou saber como eles vão ser de fato utilizados, né? Não simplesmente dar um cheque em branco para as empresas que a gente fornece os nossos dados e elas fazerem o que bem entender com eles. Então, por isso a importância aí da gente estar sempre debatendo e é um dos motivos que eu tenho feito essas lives semanais e comecei um outro projeto com a doutora Evelise, né? Que a gente vai estar abordando aí também semanalmente, uma live por semana aí para tratar só sobre a LGPD e o título até do projeto ficou justamente Descomplicando a LGPD, porque a gente quer justamente que as pessoas tenham conhecimento do que é essa norma e conhecimento suficiente para exercer os direitos delas, né? E não é uma intenção de que provocar ou incentivar a questão de judicializar essa situação, não. A gente não está querendo isso, ou, não é essa a intenção, e se pedirem para a gente, vocês vão querer, vocês aconselhariam, olha, como última alternativa, existem outras mil possibilidades aí de tu exercer os teus direitos, seja através diretamente na empresa que tu tiver tendo esse relacionamento, né, fornecendo esses dados, seja na autoridade nacional, né, na ANPD, quando ela tiver em atividade, que a gente espera que nas próximas semanas saia alguma notícia com relação a ela, ou nos próximos meses aí, ou até mesmo nos órgãos de defesa do consumidor mesmo. Então, existem várias alternativas aí, eu sou um defensor, assim, levanto essa bandeira mesmo, de que judiciário não é solução, gente. Judiciário é gasto para todo mundo, é estresse e é demora. Então, eu posso estar, vamos dizer assim, advogando contra mim mesmo, né? Porque, querendo ou não, eu sou advogado também, mas eu tenho essa ideologia de que judiciário deve ser deixado para se resolver casos assim que tu não consiga mesmo de forma extrajudicial solucionar. Porque senão a gente abarrota o judiciário de ações, eu não vou dizer inúteis, né? Mas de ações que poderiam ser solucionadas de outras formas. E aí, quando a gente precisa de fato mover alguma situação para o judiciário analisar com uma celeridade, a gente acaba criando um funil muito grande, porque é muita demanda entrando e a gente sabe que não existe mão de obra é, capaz no mundo que dê conta de tudo isso. E não é só um caso do Brasil, são todos os lugares, mas no Brasil a gente tem essa. Infelizmente ainda tem uma cultura muito voltada ao contencioso, né? Eu já sou contra essa situação e vou ficar defendendo isso sempre que puder, aí, porque eu acho que a gente consegue resolver situações através de outros caminhos aí que não o judiciário. Mas enfim, bom, as notícias relacionadas à proteção de dados em si eram mais essas mesmo que eu separei as mais importantes. Teve algumas outras coisas mais menos significativas, né? Não menos importantes, mas expressivamente falando. Então eu separei essas mais de maior impacto aí que tem mais também relação com a questão da LGPD, que é o que eu tenho buscado aí a apresentar nas lives. E para encerrar o último tema aqui, que foi uma coisa que a gente estava esperando já fazia alguns dias, e o prazo encerrava dia 10, né, na quarta-feira, que era a questão da análise pelo presidente da República do PL lá, o 1179, que era o projeto de lei que alteraria, né, a vigência ali da parte de sanções da LGPD para agosto de 2021. Então hoje teve a publicação no Diário Oficial da Lei 14.010, se não me falha a memória, tá? E lá então está previsto que a parte de penalidades da Lei Geral de Proteção de Dados então ficou para agosto de 2021. Agora começa a segunda temporada dessa novela, né? Por quê?
A gente tem três situações dentro da legislação agora. Uma parte da lei ela já está em vigor, né? Que é a parte ali que estrutura toda a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, lá o artigo 55 e suas respectivas letras, né? O 55A até o 55L e o 58A e B. Então, esses artigos já estão em vigor, que é relacionado ao funcionamento, à estrutura da NPD, que está aguardando o decreto aí que vai regulamentar ela de fato, né? E a gente tem agora então a parte das sanções que ficaram ali ao artigo 52, 53 e 54, se não me falha a memória, que ficaram então para agosto de 2021. E o restante dos artigos, né, os que eu não mencionei aqui, todo o resto da norma, vamos dizer assim, a gente está agora dependendo da análise da MP 959, tá? Essa norma, o que acontece com essa MP? A princípio, ela prevê a, a, que toda a legislação ela vai ficar para maio de 2021. Então, se tu acessar a legislação hoje por lá no Google LGPD, vai abrir a legislação, né, a lei que institui a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. E lá tu vai ver lá no último artigo dela, lá no artigo 65, no inciso 2, que ela diz assim, em 3 de maio de 2021, quanto aos demais artigos. Então, a gente está num cenário ainda indefinido, né? Porque depende dessa análise dessa medida provisória aí pelo Congresso. Se ela for aprovada, a norma, então, todos os demais artigos aí, com exceção das sanções que ficaram para agosto do ano que vem, então os demais artigos ficam para maio, né? Dia 13 de maio de 2021. Se ela não for acolhida pelo Congresso ou não for aceita, for excluída aí da sua redação, então a gente teria em tese a entrada em vigor da parte da lei em si agora em agosto, né? Agosto de 2020. Mas também existe a possibilidade do Congresso alterar essa data ali prevista nessa medida provisória. Então, por isso que ainda não tem como se ter certeza absoluta do que vai acontecer, porque tudo ainda tudo está em aberto, tudo é possível ainda, basicamente, né? Então, a gente vai ter que aguardar aí os próximos dias para ver com relação ao andamento dessa medida provisória. Existe força aí de tudo que é lado. O Congresso estava querendo que entrasse em vigor já agora, porque eles acham que com isso vão conseguir combater as fake news, né? Que é uma outra coisa que está em discussão também por hora. Mas a gente sabe que na verdade a LGPD não vai contribuir quase em nada com o combate a fake news, porque não tem, embora possa alguma coisinha talvez auxiliar, mas não vai ser ela que vai resolver esses problemas. Então, embora os deputados e senadores estão invocando ela como justificativa para entrar em vigor já desde já, mas a gente sabe que não vai solucionar. Mas enfim, né? E, e existe algumas forças aí, né, de setores produtivos bem expressivos aí. Até a gente teve um caso de que todas as companhias ou melhor, fugiu agora o termo, mas enfim, vários setores produtivos se reuniram e mandaram um ofício, inclusive, para o Congresso, dizendo que eles são a favor de que a norma seja prorrogada para o ano que vem, que esse ano não tem condições de que ela entre em vigor, porque não vai resolver nada e que o cenário promovido pela Covid deixou as empresas bem vulneráveis e tudo mais. Então existe essa pressão muito forte aí do setor produtivo, né, para que a norma fique para o ano que vem. Se pedisse para dizer assim, qual é o teu palpite para isso? Eu acho difícil que a norma entre em vigor esse ano. Eu não vou dizer impossível, tá? Porque em Congresso existe ali uma briga, vamos dizer assim, Congresso e Executivo, Legislativo e Executivo, no caso, né? Batendo de frente aí, né? Medindo forças. Então não dá para dizer, bater, vamos dizer assim, definir, dizer, vai acontecer isso. Não tem como dizer isso. A gente pode só prever alguma expectativa, né? Mas é bem complicado. Eu acho que vai ficar para o ano que vem, tá?
por causa do Covid, por essa força, essa pressão do setor produtivo. Então, eu acredito que vai acontecer isso, mas não tem como ter certeza ainda absoluta. A gente vai ter que aguardar essa análise da MP aí. Ahn, Pois é, ô Luiz, eu também acho. O pessoal acha que a questão de LGPD vai resolver a fake news. Eu acho que é muita desinformação. E a gente até. Eu assisti algumas lives esses dias também, que o pessoal fala até que os próprios deputados não conhecem o que está escrito na legislação, porque eles começam a fazer algumas colocações que parece que eles sequer leram a legislação. Porque se eles lessem um pouco atentadamente ou pedisse para os seus assessores jurídicos daqui a pouco analisarem a fundo a legislação, eles iam ver que na verdade fake news tem pouca relação aí com o que a norma está querendo realmente proteger. Mas enfim, né, eles estão usando como argumento. Se quiserem antecipar a vigência da norma, o que eu acho meio improvável, para quem está aí no mercado estudando e gerando conteúdo aí ativamente, né, se especializando, certamente vai ser um mercado muito movimentado com relação a esse tema aí, né? A gente vê que tem muita demanda, tem pouco profissional qualificado, né? O que a gente mais vê por aí tem um canal aqui do Instagram que é os especialistas, né? Que o pessoal prega que é especialista, mas na verdade não existe o especialista ainda em Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, porque é uma norma nova, a gente não tem essa cultura voltada à proteção de dados no Brasil, então qualquer pessoa que se intitule especialista tenha cuidado, sabe? Porque muitas coisas da norma ainda dependem de regulamentação, então é besteira, tenha cuidado aí com o que você vá eventualmente estar absorvendo de conteúdo na internet, de cursos e tudo mais. Tenha bastante cautela e sempre busque aí uma segunda orientação se tiver em dúvida com relação ao assunto, porque é um assunto delicado e que envolve um engajamento aí significativo dentro da empresa de várias áreas, né? A gente fala sempre que é uma norma multidisciplinar, então não vai ser um advogado que vai resolver os problemas, não vai ser um, um especialista em tecnologia da informação, né, da parte de TI, que vai resolver também, ou não vai ser um pessoal de governança, vai ser várias áreas aí que vão ter que trabalhar junto, né, rumo a um objetivo em comum aí para se alcançar essa adequação aí desejável, né? Grande Bruno, seja bem-vindo. Como tu tá, meu jovem? Bruno fala direto dos Estados Unidos, vendo da audiência aí. Seja bem-vindo, Borel. Grande abraço para ti também, lá da Sul América. Então, é um tema. Eu sou suspeito para falar, né? Essa questão de proteção de dados, LGPD, e até os temas que saem dele, né? Tipo, segurança da informação ou coisas do gênero. Eu amo falar sobre isso. Então, se me deixar falando aqui, eu fico falando sozinho. Pode ver, eu tô numa live sozinho, eu tô aqui a meia hora falando já e ficaria falando mais um tempão ainda. Mas também não vou trazer muitos outros temas, porque o objetivo da live hoje é só trazer um panorama geral aí do que tem acontecido na semana e tudo mais. Mas é, o tema é muito provocante também. O Luiz está aí acompanhando a live, sabe? A gente conversa bastante no grupo dos maratonistas lá. A Sinara também estava aí um pouco mais cedo. Então, todo dia a gente está promovendo algum debate porque é uma fonte, vamos dizer assim, inesgotável de assuntos, né? Agora a doutora Evelise apareceu, deu o ar das graças aí também. Uh, Porque é um tema que realmente, como o Bruno falou aí, é importante, vai mudar o panorama do Brasil perante o comércio internacional, né? Ou vamos dizer assim, as relações comerciais no nível internacional, porque infelizmente é uma coisa que eu sempre falo, é, comparando o Brasil com a União Europeia e pegando é, Argentina e Uruguai, por exemplo, o Brasil, por incrível que pareça, está em situação de desvantagem, tá?
Então, se você se vê numa situação em que o seu produto estiver concorrendo com um produto da Argentina ou do Uruguai, tu pode ter certeza que o produto da Argentina e do Uruguai vai ter muito mais probabilidade de sucesso do que o teu negócio. Por quê? Por causa justamente da LGPD. Porque a Argentina e o Uruguai já são considerados países com um nível de proteção de dados adequados, né? O Comitê Europeu já considerou esses dois países como países adequados nesse quesito. E isso pode parecer besteira, mas isso tem um reflexo imenso na questão de contratos. Então, é só o fato de tu ter esse reconhecimento do Comitê Europeu de que o teu país é adequado, tu já tira uma burocracia enorme na questão de relacionamentos com empresas desses países. Então, para nós, por exemplo, fazermos negócios com empresas da União Europeia, exige-se contratos aí com várias cláusulas, contratos complexos e que ainda tem que seguir algumas regras específicas lá das autoridades da União Europeia. Então, ao contrário da Argentina e do Uruguai, que podem simplesmente celebrar em contratos como se fossem contratos normais, entre aspas, né? Com as devidas cautelas, né? Obviamente, mas não precisam seguir toda essa parte burocrática aí para celebrar esses contratos. Então, é bem delicado. Deixa eu só ver aqui, o pessoal fez uns comentários. Pois é, o Bruno. O Bruno tá. O pessoal que vai assistir depois a live, né? O Bruno tá colocando que vários clientes deles da Europa não compraram softwares, não compram software, né? Se não estiver em compliance com o GDPR. E eu sempre brinco que, na verdade, aqui a gente vai ter uma espécie de um efeito cascata, né? Porque na medida que uma empresa ela é obrigada a se adequar com... Pode ser o exemplo do GDPR, por exemplo, mas vai vir a nossa LGPD também, que vai ser parecida com isso. Essa empresa ela vai exigir dos parceiros dela que se façam adequação também. E esses parceiros vão exigir dos outros seus parceiros e assim sucessivamente. Então vai chegar um momento de que se tu é, celebra contratos aí com empresas, mesmo que nacionalmente, né, tu vai ser cobrado para fazer essa adequação. Então é importante aí tomar essa iniciativa e já se antecipar nessas cobranças, porque querendo ou não a norma não está em vigor ainda e tu tem esse tempo aí para buscar se adequar aí com uma tranquilidade sem depender de uma autoridade daqui a pouco batendo na tua porta e exigindo, ó, tu tá de acordo com a norma, eu quero os registros aqui, me passa quem é o teu DPO. Então é bastante coisa para ser feita. Isso é uma coisa que tem que ser registrada. E de fato, Bruno, então é um efeito cascata inevitável mesmo. Isso eu venho falando e vou reforçar sempre, porque as pessoas têm que entender essa importância, né? Não é questão da multa. A multa é consequência para quem não quer cumprir mesmo, mas ela não pode ser vista como o fim da norma, né? O fim da norma é justamente conscientizar as pessoas da importância da proteção de dados e de que os titulares são os verdadeiros proprietários daqueles dados, né? Embora eu forneça meus dados para uma empresa, eu não transfiro a propriedade para eles, né? Eu passo só os dados, ó, tu pode usar de acordo com o que a gente estabeleceu, nada mais do que isso. Mas enfim, só para deixar registrado aqui, porque a gente começa a falar e o tema é tão gostoso de falar que a gente começa a debater um assunto, começa a puxar outro tema junto e quando vê, nossa, a gente fica aqui 5 horas falando e ainda tem assunto para debater. Oi, Sandra, seja bem-vinda. Eu queria deixar 4 dicas, 4 sugestões de podcast para o pessoal que gosta, né, de ouvir podcast aí quando está no trânsito. Agora a gente está meio restrito um pouco, né, por causa da pandemia, mas é uma boa oportunidade até para se manter informado, para ouvir conhecimento aí de outros profissionais gabaritados aí do cenário, né, com relação à proteção de dados. E eu tenho 4 que eu acompanho, assim, tento sempre ouvir os episódios deles, né, embora às vezes pode acabar passando um que outro,
porque é tanto conteúdo também, né? O pessoal que estuda aí não vai me deixar mentir, porque a gente é literalmente bombardeado de conteúdo. Chega um momento que a gente se olha e diz assim, tá, para que lado eu vou agora? Porque tá vindo, tem conteúdo lá, tem aqui, tem live lá, tem webinar, e aí tu não consegue dar conta de tudo. Esse dia eu brinquei no grupo lá da maratona e disse assim, nossa, eu queria meus dias de 48 horas, porque talvez eu iria conseguir acompanhar tudo que tem acontecendo nesse momento, né? Então, um pouco também por causa da Covid, né, que o pessoal está mais em home office e tudo mais, então está dando essa possibilidade de fazer mais eventos aí online. Mas então, quatro dicas aí, quatro podcasts que eu indico que tem muito conteúdo bacana para a gente absorver com relação à proteção de dados, segurança da informação ou até notícias em geral aí com relação à área de tecnologias, né? O primeiro dele, eu acho que a maioria de pessoal que estuda proteção de dados vai conhecer já, que é o PrivacyCast, né, que é gerenciado lá pela Vivi Maldonado, né, a Viviane Maldonado, e pelo Dr. O Fabrício Mota, né, que é um dos representantes, inclusive, é representante do Senado na comissão lá, né, de proteção de dados que vai existir dentro da ANPD. Então é um muito bom podcast, toda semana. Agora estão com um intervalo um pouco maior, mas vira e mexe tem um episódio novo lá e eles sempre trazem temas bem bacanas assim para discutir. E são dois profissionais da área jurídica, né? Então é bem interessante aí as abordagens que eles trazem, as discussões aí que eles promovem com relação ao tema. Um outro que é um pouco que eu comecei a acompanhar agora mais recente é o Dadocracia, tá? Que é promovido ali pelo pessoal do Privacy, como é o nome? É Privacy Brasil, mas tem um outro nome antes. Mas é pelo Bruno Bione, né? E o Renato Leite. Também é outro grande podcast com muito conteúdo bacana, também voltado à proteção de dados e questão de dados pessoais e tudo mais. Isso, Data Privacy Brasil. Esse mesmo, Sandra, obrigado. E eu tenho uma coisa, tá? Às vezes eu tô péssimo para gravar nome, mas eu sei o que é. Se eu tiver que procurar em algum lugar, eu vou lá e acho. Mas às vezes dá uns brancos nos nomes aí que, meu Deus do céu. Mas vamos lá. Um outro, Luiz, esse aí anota porque é muito bom também. Eu conheci ele em razão do Privacy Cast, porque eu sabia já que rolava e tal, mas eu não tinha visto nada ainda. Mas aí eu vi que eles fizeram um episódio junto, o Privacy Cast e o Dadocracia, e aí foi bem bacana, sabe, a, a ideia assim de conteúdo foi bem produtiva e foi bem um pouquinho mais longo do que o usual aí que eles falam. Ahn, Sandra, eu sei que eles têm um curso, eu até estava olhando, tem bastante gente que fala do curso deles. Eles são bem fortes, assim, o pessoal é bem visto, vamos dizer assim, no cenário. Então quem tiver interesse aí é uma boa opção também para cursos também, o Data Privacy Brasil. O terceiro podcast que é muito bacana também, esse eu já conheço há mais tempo. E esse, ele não é voltado, ele não é específico da proteção de dados. Esse aqui, ele reúne um pouco de tudo, sabe? De direito e tecnologia. E até a parte de questão de tecnologias e direito e tudo mais, sabe? Ele é bem mais amplo, mas é muito bacana também. Segurança Legal, o nome do podcast. Ele é gerenciado pelo Guilherme Goulart, que é um advogado. Ele até foi meu professor na minha pós de direito digital, direito eletrônico no caso, né? Mas que é sinônimo de direito digital. Quando eu fiz lá em 2016, ele é muito bacana. E o Vinícius Serafim, que o Guilherme Goulart ele é da área jurídica e o Vinícius Serafim é da área de TI. Então eles são sócios também na empresa deles e eles promovem debates muito bacanas com bastante conteúdo relacionado à área de segurança da informação. Eles são muito fortes nesse aspecto. E uma coisa bacana que eu gosto do podcast deles é que eles intercalam, uma semana eles fazem podcast com conteúdo, para debater algum tema que está acontecendo no momento,
e na semana seguinte normalmente eles fazem um apanhado de notícias. Então se tu não tem tempo de ficar, daqui a pouco não consegue acompanhar tudo que está rolando, é uma boa opção de tu acompanhar o episódio deles de notícias e, e tu se informar de coisas que acontecem em tudo que é lugar, seja no Brasil, seja fora do Brasil, é muito bacana. É Segurança Legal o nome desse podcast, ô Sandra. Tu consegue encontrar todos esses aqui lá no Spotify. Se tu pesquisar lá no Spotify, lá nos podcasts, tu consegue encontrar esses 4 que eu vou sugerir. E é muito bacana. Esse aqui eu super indico mesmo, porque é uma coisa que reúne várias áreas e é uma coisa bacana pela questão da segurança da informação, né? Porque a gente fala tanto de proteção de dados, mas é, a gente sabe que não existe proteção de dados sem segurança da informação, né? Então, o pessoal que porventura não sabe o que é segurança da informação, é, pode ser que daqui futuramente eu apresente alguns conteúdos aí também. Eu não sou especialista nisso, tem alguns cursos voltados a esse tema, mas é um tema bem amplo e bem técnico também. Então, para o pessoal só se situar aí, mas é uma boa opção também para se manter atualizado. E o último deles é de um pessoal se eu não me engano, é de Minas Gerais, eu acho, que é o Café Jurídico, que é organizado pelo pessoal do Uber Ruby Legal Tech. É um pessoal bem jovem que está promovendo vários debates aí relacionados à parte jurídica. E até eu vi que um dos episódios deles, um dos últimos aí, eles entrevistaram é, o Marcílio Braz, eu acho, o sobrenome dele agora me deu um branco. Mas é que também um outro que ele também tem um curso, né, que ele dá aula também, ele deu aula ele é advogado também, mas ele é da parte de gestão de projetos também, então tem um perfil bem bacana. E ele, num dos episódios aí, ele participou. Então é bem bacana o episódio dele que ele dá algumas dicas sobre a questão de proteção de dados, adequação com a LGPD e tudo mais. É bem interessante mesmo. Então, esses 4 podcasts, quem gosta de ouvir, né, podcast, porque eu acho que é uma forma de tu estar no dia a dia aí se locomovendo, né, e ouvindo e se mantendo informado e aprendendo também, né. Então eu separei para dar essa dica aí pro pessoal, que são 4 que eu acompanho, né. Eu sei que tem outros tantos aí no mercado, mas são quatro opções aí que eu acompanho e que eu indico o pessoal que tiver interesse aí. Principalmente esse de segurança legal. Esse aqui, eu acho que dos 4 é o mais amplo em questão de conteúdo. É bem bacana mesmo. E só para vocês terem uma ideia, dos 4, ele é o mais antigo. O segurança legal, ele já existe desde... Agora não vou lembrar o ano, mas eu fiz a especialização em 2015 e ele já existia. Então, eu sei que 5 anos já tem, tá? Mas ele tá no episódio 241, eu acho, ou 42. Então, só pra te ver que tem um episódio por semana. Então, tem muito episódio lá, caso daqui a pouco eu queira rever alguns mais antigos e tal. Até pra algum tema que daqui a pouco seja do teu interesse. Eles têm uma pauta no site lá bem bacana, com os tópicos que foram debatidos naquele podcast e tal. Então, é bem interessante. Eles têm um site também, se tu colocar no Google lá, Segurança Legal, Guilherme Goulart, ou até Segurança Legal, acho que já aparece o site deles lá. E lá também tu consegue ver os episódios e tudo mais. Bom, gente, o que eu tinha para falar real, oficial, né? No episódio de hoje era isso. Até eu me prolonguei um pouquinho mais do que eu tinha planejado. Como eu disse, né, a gente começa a falar e não consegue parar. A gente tem o mal de advogado, né? Os advogados aí que estiverem assistindo ou que vão assistir vão confirmar esse fato. A gente não consegue parar de falar, ainda mais quando o tema é bom, né? Então a gente começa a falar pelos cotovelos e eu já tenho uma tendência a falar, então junta as duas, aí vocês já viram. Mas é porque a gente gosta de falar mesmo e sempre que eu puder fazer esses episódios, eu vou estar fazendo na sexta-feira, nesse horário mais ou menos, para justamente compartilhar algumas informações.
e sempre tentar trazer da forma mais simples possível também, né, o conteúdo, porque não é a intenção de vir aqui e falar um monte de termos técnicos sem ninguém entender. E quando a gente falar alguma coisa que vocês não entenderem naquele contexto, pode mandar no chat aí, ou mandar depois se tu porventura for assistir essa gravação e não entendeu alguma coisa que foi falado, algum termo e tudo mais, pode mandar direct para mim, não tem problema que me pedindo ou pode explicar tal coisa, manda para mim, não tem problema que será um prazer estar interagindo ou compartilhando um pouquinho do conhecimento que eu tenho com vocês aí relacionado a esse tema que eu tanto gosto e tenho focado em estudar nos últimos tempos. Então, saibam que vocês têm uma pessoa aí para incentivar vocês e colaborar com vocês também no que eu puder, obviamente, né? Porque a gente sabe, a gente fala, proteção de dados é um tema tão novo no Brasil que mesmo quem está estudando desde, sei lá, 2018, ainda tem coisas que eles não sabem responder de forma convicta. Então tu imagina, né? É um tema muito aberto e dificilmente tem temas que a gente pode dizer, vai ser isso. Olha, a gente acredita que vai ser isso, a forma mais correta de se falar. Porque certeza mesmo, isso só com a legislação estabelecida, a NPD estabelecida, a legislação sendo estudada, interpretada, aplicada, para a gente ter algumas informações mais detalhadas com relação ao funcionamento mesmo. Exatamente, Luiz. Essa é a ideia e tal. E tem um. Agora eu dei as 4 opções de 4 dicas de podcast, né? Mas vou só fazer um complemento. Não é um podcast, mas é um canal do YouTube. Então quem quiser também acompanhar tem o professor Matheus, né? Que a gente fala tanto dos maratonistas e tal, mas para o pessoal entender, é um grupo de pessoas que começaram a fazer uma maratona de proteção de dados, né? Que foi promovida pelo professor Matheus Passos. Ele é DPO lá da L'Oréal Portugal, né? Então ele já atua com isso já tem alguns anos aí. E ele é professor disso, né, de curso. Então, para quem tiver interesse aí de conhecer um pouco mais também, ele tem um canal no YouTube, é só tu pôr lá no YouTube Matheus Passos. Vai ter muito conteúdo lá, muitos vídeos relacionados a isso. E a cada 15 dias, nas sextas-feiras, ele faz um webinar gratuito, então aberto para todo mundo. Então quem quiser participar também se inscreve no canal dele lá e fica de olho, porque provavelmente agora na sexta que vem a gente sabe que vai ter um webinar já novo também. E se tu não puder assistir na hora, porque tem o fuso horário, né? Então normalmente é às 13h30, 1h30 da tarde, né? Aqui no Brasil. Então daqui a pouco tu não vai conseguir acompanhar porque vai estar trabalhando ou coisa do gênero. Então, mas fica gravada a live lá o webinar, no caso lá no canal dele, e tu pode assistir depois e até tem o site dele lá com um monte de conteúdo bacana também. Ele é um grande profissional até a parte de tecnologia, né? Ele não é da área jurídica, mas vocês vão ouvir ele, vocês não vão acreditar que ele não é da área jurídica, porque ele entende bastante dessa parte de legislações, porque ele dá aula para advogados lá em Portugal, né? E ele tem bastante conhecimento também na parte de blockchain. Então, se porventura alguém tiver curiosidade aí para se aprofundar um pouco mais nesse tema também, eu já fiz curso com ele, é muito bom, recomendo também para conhecer. Então, fica mais essa dica aí de canal do YouTube, então, do Matheus Passos. Beleza, gente? Bom, eu vi que entrou mais um pessoal aí. Jefferson, um abraço para ti, tudo certo? Eu vou. Acho que era isso. Se o pessoal não tiver nenhuma dúvida aí, a gente tem mais 6 minutinhos antes de dar o tempo limite da live. Mas o que eu tinha para conversar hoje era isso mesmo. Semana que vem já deixo o convite para vocês. A gente não tem a data certa ainda, mas a gente sabe que eu tenho aquele projeto com a Evelise, né, que eu comentei antes de descomplicar a LGPD. Então a gente não definiu o dia ainda que vai ser a live semana que vem, mas já fica o convite aí, fica de olho no canal do Instagram aqui,
que a gente publica sempre, né, com pelo menos um dia antes ali, ou dois até dependendo da semana, a gente publica o horário bem certinho e uma forma também de tu aprender um pouquinho sobre a legislação, mesmo que tu não vá trabalhar com isso, é uma forma de tu aprender ela e até saber aplicar ela ou exercer até seus direitos futuramente aí quando a norma estiver em vigor, beleza, gente? Então, agradeço imensamente o pessoal que teve aí desde o início desse bate-papo aqui, né, interagindo comigo aí. Fica o convite para as próximas, já ficam intimados, né, como a gente fala no direito. Agradeço aí a paciência de vocês, a colaboração e a preferência. E então nos vemos aí a partir da semana que vem com novos temas, novas discussões e talvez, né, quiçá, com informações aí sobre a Autoridade Nacional do Brasil, né? Quem sabe? Sonhar não custa nada, né? Então vamos firmes, seguimos firmes aí para ver se vem notícias melhores aí, melhores tempos para nós. Que tudo vai dar certo e vamos sair dessa pandemia aí muito mais fortes. Beleza, gente? Então, muito obrigado. Um excelente final de semana para todo mundo e curto aí o restinho do Dia dos Namorados. Quem porventura tiver, né? Se não, vai estudar, assistir um seriado, serve também. E agradeço a paciência de vocês e a presença aí. Belezinha, gente? Tchau, tchau. Até mais. Bom final de semana para todos. Até mais.